Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Espaço Interproximal. O nosso primeiro convidado é o professor João Silveira. Olá, professor. Olá. Está nervoso? Não. Não está nervoso? Ainda não. Ainda não. Então, para começar, eu vou pedir que olhe para aquela câmara, sempre quis dizer isto, e que faça uma pequena introdução, diga o seu nome, idade e algumas cadeiras que leciona. O meu nome é João Silveira, tenho 39 anos e eu leciono principalmente na Biologia Oral, na Biologia Celular e Molecular, na Embriologia e na Genética. Conclusão, toda a gente que entra na faculdade tem que passar por si. Sim, geralmente sim. Mais do que uma vez. Mais do que uma vez. E sente alguma diferença dos alunos do primeiro ano, ou seja, quando entram para o primeiro ano e passam para o segundo? Naturalmente, no primeiro ano, portanto, vem de um mundo completamente diferente, um ensino muito tutorial, não é? Tanto a nível do ensino secundário, do ensino obrigatório, e depois o admirável mundo do ensino superior. Portanto, no primeiro ano há um choque, mas pronto, há um encaixe, os alunos tentam se encaixar na nova metodologia de ensino, novos hábitos de estudo, não é? Portanto, depois nota-se no segundo ano, que já tendo passado pelo primeiro ano, logo no segundo ano já estou mais à vontade com o corpo docente das unidades curriculares onde nós lecionamos. Claro. Eu sinto que nós saímos do secundário a falar e a chamar os professores de setores, não é? E depois chegamos à faculdade e isto é uma coisa impensável, não é? E nós no início até levamos ali uns apertos, que nós não somos setores, e com toda a razão, obviamente. Agora falando um bocadinho do professor, portanto, tirou o curso na outra margem, não foi? Sim. Conte-nos um bocadinho como é que funcionava o curso, se eram 5 anos, se eram 6 anos. Eu terminei o ensino secundário no Colégio São Miguel em Fátima, e vim para Lisboa em 2000, no ano 2000, portanto um verdadeiro millennial no ensino superior. E portanto entrei em setembro de 2000 na altura Instituto Superior de Ciências da Saúde EGAS-MIS. Sim. Ciências da Saúde Sul, que depois passou a EGAS-MIS, na altura não tinha essa designação, e fiz uma licenciatura pré-Bolonha, portanto era na altura a licenciatura ainda de 6 anos. Ok. E portanto termino em 2006, portanto, a licenciatura. Depois houve a oportunidade, portanto viemos, o departamento, de certa forma, veio para a Faculdade de Medicina Dentária, ainda tive alguma atividade docente do outro lado, como referiu. E portanto depois fiz aqui provas de mestrado integrado, com o Bolonha passou a ser mestrado e portanto para não perder os graus e portanto para fazer o percurso completo, são realizadas provas aqui de mestrado integrado e provas de proficiência de monitor ainda, na altura, no início da docência. E depois mais tarde houve a oportunidade de fazer doutoramento, em 2010 inscrevi-me em doutoramento, tendo acabado em 2015, portanto, foi mais ou menos. Um grande trajeto. Não, foi mais ou menos o standard, portanto aquilo que estava programado, ou que está previsto, aquilo que hoje em dia está mais bem regulamentado do que estava na altura. Então, mas esses 6 anos de ensino que teve, como é que estavam distribuídos? Nós tínhamos 3 anos de chamado ciclo básico das ciências fundamentais. Só teóricas? Teóricas e práticas. O pré-clínico, chamado pré-clínico? Não, isso entra no 4º ano. Portanto, há um 4º ano que é de pré-clínico e depois há um 5º e 6º ano, havia 5º e 6º ano exclusivamente clínico. E que tinha um desfecho no último semestre, no 12º semestre da licenciatura, que era a chamada clínica integrada. Portanto, que era um semestre do qual só havia uma unidade curricular, portanto era a única unidade curricular que nós tínhamos, em que desenvolvíamos todas as atividades clínicas que eram necessárias para tratar os nossos pacientes, pela elaboração do plano de tratamento e dar seguimento, portanto não havia um dia de cirurgia, um dia de periodontologia, um dia de dentistria. Era tudo? Era tudo. Então, mas os docentes que estavam com vocês na clínica teriam que ser também docentes especializados? Nesta unidade curricular em particular era um grande desafio para quem era docente, porque os docentes, por exemplo, de endodontia, que habitualmente estavam focados, especializados na parte de endodontia, transitavam automaticamente para a clínica integrada nesse semestre e, portanto, teriam que dar apoio. Portanto, outros casos, desde a área da periodontologia, mas também, portanto,
obriga, portanto, esta autonomia do paciente, era muito mais no seguimento, portanto, e de acompanhar os alunos para verificar se, portanto, se os planos de tratamento eram realizados de acordo com aquilo que estava previsto inicialmente. Portanto, aí o grau de autonomia era conferido fundamentalmente ao aluno. O professor, obviamente, tem que, portanto, orientar, né, e fazer uma avaliação, que é sempre o aspecto mais ingrato da relação professor-aluno, é sempre o momento da avaliação. Não queria muito entrar por aí, mas entrou nesta área de paraquedas ou sempre quis medicina dentária? Não, acho que não fugi, portanto, a alguns exemplos, portanto, não era aquilo que estava destinado, ou que estava previsto, programado, estava inicialmente previsto medicina, se quisermos. Na altura, portanto, uns erros, portanto, de exames nacionais, né, que se pagaram, erros de desatenção fundamentalmente, na altura, muita pressão. Pois. Na altura eu estava num limbo, lembro perfeitamente, portanto, antes de aceder, a pressão era tal que eu tinha que tirar 185 valores a cada um dos exames nacionais que iria realizar, porque tinha uma média de secundária de 18,5 e tinha a todas as unidades curriculares, disciplinas às quais eu me sujeitei a exame, tinha 20 a todas antes do exame. Até a educação física? Até a educação física, na altura. Uau! O meu físico acho que fala por si, à exceção de uma unidade curricular, que era aquela que me era mais querida, que era matemática, e que tinha 19. E, portanto, isso implicava que quando eu fosse aos exames nacionais, para não descer de 20 valores para 19, tinha que ter 185, por causa na altura eram portanto, 10, 30% só fazia da ponderação. E, portanto, eu no segundo exame, no exame de Química, na altura, portanto, a pressão era tanta, eu estava a ler, acertei as perguntas, mas as perguntas diziam para assinalar a correta e eu respondi verdadeiro e falso em 3 delas. E, portanto, em 3 delas, 3 valores, eu sabia logo que a minha média de secundário já ia baixar de 19 para 18. Portanto, quando candidatávamos na altura em ensino superior, o ensino secundário, os 3 anos, valiam 50%, os exames nacionais valiam 50%. Portanto, 50% de 19 ou de 18, estamos a falar de 0,5 valores no valor total. E, portanto, percebi logo, ok, na altura não vou conseguir o objetivo de medicina. Entrei em medicina dentária, foi-me dado a conhecer na altura essa oportunidade, entrei a repetir os exames nacionais no ano seguinte. A tentar mudar para a medicina? Subi bastante a média, mas por vicissitudes, não interessa para aqui, particulares do acesso ao ensino superior naquele ano, não foi possível aceder à medicina. Comecei na investigação, comecei a desenvolver o bichinho da investigação, e, portanto, um pouco associado ao ensino, comecei a gostar de uma área que inicialmente não tinha previsto, adorei e, portanto, hoje não me imagino a fazer outra coisa. Portanto, por causa de um verdadeiro e falso, se calhar não entrou em medicina. Não foi foram por 3 fundamentos. Pronto, por 3 verdadeiros e falsos não entrou em medicina? Eu não reduzo a essa questão apenas. Isto é um aspecto prático da coisa. Mas não podemos reduzir isso. Portanto, o acesso ao ensino superior resulta, ao fim e ao cabo, de uma preparação de 12 anos, não é? Portanto, desde o ensino primário, que resulta, naquele momento, depois de uma seleção. Tem que haver sempre um processo de seleção, não é? Portanto, como existe na medicina nas especialidades, como existe, portanto, ao longo das nossas provas e ao longo da nossa formação como médicos dentistas, há sempre, pontos-chave. E eu nessa altura não consegui reunir as condições para aquilo que queria na altura, mas que hoje em dia não estou nada arrependido do percurso que fiz e, portanto, obrigada, verdadeiros e falsos, estou em medicina dentária. E tive imensas alegrias e, portanto, continuo a ter todos os dias alegrias, portanto, no percurso que depois acabei por realizar. Olha, estava destinado. Estava destinado. Provavelmente estava, eu é que não sabia. Se calhar ficou frustrado na altura. Não, obviamente na altura, portanto, quando estamos aqui entre geram, portanto, temos 18 anos ou 19 anos, portanto há um certo sentimento de frustração, mas que não é de resignação hoje em dia, portanto, fica aqui claro, não é uma resignação, portanto é uma coisa que lida-se com isso, depois surgem, temos que ver também o aspecto positivo das coisas que depois nos surgem. E, portanto, acho que o meu percurso, pessoalmente, portanto, é isso que estou aqui a falar, foi bastante... Na altura ficou, se calhar, tão frustrado que, pronto, queria mesmo aquilo, mas depois começou a ver que, se calhar, medicina dentária até
Foi natural, portanto, Pois, exato, antes exato. ainda, porque a medicina dental, lá está, pré-Bolonha, estamos a falar de um curso de 6 anos, em que os 3 primeiros anos eram as ciências básicas, o tronco era comum à medicina, portanto ainda não havia uma A uma diferenciação. verdadeira noção do que é que seria a medicina dentária, nem o que é que poderia ser a medicina. Portanto, Ok. e, portanto, depois, fundamentalmente o objetivo era tratar pessoas, melhorar Claro, a claro, vida claro. das pessoas, de tocar a vida das pessoas de alguma forma. E isso consigo hoje em dia plenamente realizado e, portanto, win-win. E lembra-se do seu ano de calor? Lembro. Fala um bocadinho sobre o seu ano de calor. Foi um ano bastante engraçado nessa parte do caloiro, não é? Portanto, Havia praxes na altura? havia praxes e havia praxes, não digo que eram violentas, mas poderíamos dizer que eram duras. Mais agressivas. Não, duras. Duras. De suportar, não é? Portanto, desde o elefante pensador Ok. e outras posições portanto, de Características. postura, características, que eram muito desafiantes do ponto de vista físico. Não Mas é? também como teve 20 em educação física, Pronto. pronto, o físico estava ali impecável. Não, lembro perfeitamente do momento em que entrei na Egas Mijas. Portanto, Sim. no momento em que eu entro, na altura, portanto, como disse, eu venho de uma vila que é Miradouro, ao pé de Fátima, e portanto lembro-me a minha mãe ligar para os serviços académicos e perguntar como é que eram os horários. E aquilo estava tão de forma engrenada entre a Secretaria, a Comissão e a Administração da Egas Nis que a resposta foi pronta. A escolha dos horários é feita segunda-feira, dia tantos, às 9 horas e é por ordem de chegada. Portanto, ninguém queria chegar atrasado. Pois. Portanto, eu até cheguei por volta das 8h30, que era para ver se conseguia escolher E era o a que horário. horas? Não, o que Às era 9 e tal? era às 9. Não, era às 9. E, portanto, Ah. eu cheguei por volta das 8 para ser dos primeiros a escolher o horário que me fosse mais conveniente, até porque tinha o fator da deslocação. Portanto, de segunda a sexta-feira estava Sim. em Lisboa e, portanto, estava previsto que à sexta-feira apanhava o expresso para voltar a casa. Mas o que eu me deparei foi que às 8h30, assim que cheguei lá, estava toda a gente vestida de negro. E a doutora Alexandra, na altura, portanto, uma senhora com cerca de 1,80m, 1,90m, com os seus cabelos loiros sob o seu traje académico, assim que eu entro, subo as escadas da Egas Mijas, a primeira coisa que me diz é calor já de 4. E eu olhei assim para ela, já de 4, e fiz aquela posição de cruzei a perna no ar. Portanto, não era o 4 de estado de joelhos. E ela riu-se, olhou para mim, calor, você está a gozar com a minha cara? Olhe para o seu colega. E estava o meu colega, que viria a ser mais tarde, por acaso, o meu colega de boxe, Sim. portanto, o binómio, o Gustavo, e olho para ele e ele estava de cócoras, estava de joelhos no chão e disse, isto é a posição de 4. Está bem, pronto, e anuí, não é? Portanto, bem mandado, anuí e pus-me em posição de 4 e depois aí houve todo o processo de escolha das manadas, etc. Sim. Portanto, E em termos de cadeiras, tinha alguma cadeira que era preferida, que... eu gostei muito na altura da biologia celular e molecular. A anatomia foi um desafio na altura. Não estava. Acho que a anatomia é sempre um desafio para quem vem para uma Não. área como Não, da saúde, não, não é? é Portanto, nada quando tão fácil. e quando incutimos, Nem portanto, percebo. quando os docentes incutem exigência, e portanto eu tive a felicidade de ter sempre professores muito exigentes. Sim. E já nos anos mais avançados, anos mais clínicos, tinha assim alguma preferida que ficasse mesmo feliz? Ok, levanto-me feliz para ir ter esta cadeira. Eu acho que portanto, eu vi sempre a medicina dentária de forma transversal, nunca houve aquela que, ok, é isto. Ok. Portanto, isso veio naturalmente depois. Eu acho que durante o ciclo de estudos, ainda pré-graduado, é muito difícil, ou logo, imediatamente, criar essa afinidade. Eu criei, ou melhor, houve aquelas que eu disse que não é isto que eu vou fazer. Por Foi exemplo? mais fácil. Por exemplo? Confesso aqui, portanto, a periodontologia, portanto, foi aquela área que eu disse, não é bem isto. E chegou a chumbar alguma cadeira ou sempre... Nunca tive nenhuma cadeira em atraso. Ok. Depois, queria-lhe perguntar sobre se o lema, o curso faz-se no recurso, aplicou-se a si. Não sei se conhecia. Não conhecia a expressão, lema, mas o tema. daquilo que eu dependo da expressão, acho que não. Portanto, eu nunca tive nenhuma cadeira em atraso. Mas foi a recurso. 2 vezes.
Eu Em 6 anos foi 2 vezes ao fui recurso? duas vezes, 2 cadeiras, que num momento foi na altura bastante pesado para mim, quando perdi a minha mãe durante o curso, Ok. e aquilo que criou alguma instabilidade no ano do pré-clínico, mas depois consegui em setembro recuperar. Portanto, essas pedras e, portanto, depois foi seguir em frente. E o que é que foi para si o melhor e o pior da vida académica? Dos 6 anos houve momentos muito positivos de camaradagem, de colegas, nós, portanto, temos as vivências mais intensas, né? E, portanto, As festas? Também. 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 Muitas festas, em alguns momentos muitas festas mais intensas do que noutras, às vezes como refúgio para outras situações, Claro. mas foi sempre, talvez, são momentos de grande camaradagem, mas depois eu tive a oportunidade, logo nos primeiros anos, de entrar na investigação e isso abriu muitas portas em termos de ver o que era a medicina dentária, como é que se fazia ciência em medicina dentária. E, portanto, nós fomos, na altura, no 3º ano, portanto, estávamos ainda no ensino básico, fomos, por mão do professor António Mata, na altura, fomos, se não quer falhar, se fomos 4 ou 5 alunos de ensino pré-graduado apresentar comunicações orais, tanto ao Congresso da Ordem, portanto, é o maior evento na altura em Portugal, ainda hoje é. E aquilo marcou-nos a nós e marcou a imagem do nosso grupo, porque de repente 4 alunos. Estava aqui a fazer as contas, quantos anos é que tinha? Eu tinha, Uns 20. tinha 20 anos. 20 anos. Tinha 20 Portanto, anos. vai fazer uma primeira apresentação num congresso aos 20 anos. No Congresso da Ordem, Da né? Ordem, Portanto, a praxe foi nas jornadas da faculdade. E, Fez parte da comissão? Não, a praxe das apresentações em congressos. Então a primeira apresentação não foi no congresso, Não, foi nas jornadas? Foi numas jornadas a falar sobre o efeito da acetilcolina na glândula, na secreção salivar da glândula parótida do rato e depois, portanto isto é em maio, que coincidia com o dia do Instituto, na altura, e portanto depois nós submetemos o progresso desses trabalhos à Comissão Científica da Ordem, foram aceitos, e, portanto fomos 4 alunos pré-graduados, fomos eleitos, entre aspas, para fazer essa apresentação. E, portanto isso no 3º ano. No 4º ano foi o meu primeiro congresso internacional, na Dinamarca, em Copenhaga. Fomos apresentar uns trabalhos e fomos a delegação, entre aspas, que na altura foi o professor António Mata, o professor Duarte, a professora Helena Francisco e eu, e também foi bastante marcante por outros aspectos, mas também foram vivências bastante marcantes. Claro. Acredito, 21 anos, ir a um congresso internacional. Sim, na altura. Ok. E lembras-te do seu primeiro paciente da faculdade? Porque é assim, não. O nosso primeiro paciente. O meu primeiro paciente foi o meu colega de boxe, não é? Foi a primeira pessoa que eu anestesiei, portanto. Não, isso não conta. Mesmo paciente eu conseguiria, se fosse esmiuçar a minha caderneta de alunos, provavelmente fazer um flashback e ir ver. Já tive essa curiosidade de pensar, portanto, em outras. Então nem foi marcante, portanto correu bem. Não foi marcante não foi, ninguém pereceu, ninguém faleceu, ninguém teve que ir para as urgências do Garcia da Horta. Portanto, acho que deve ter corrido bem. Dentro da normalidade que seria expectável fazer. Talvez uma destartarização na altura, uma restauração, não sei. Mas o bichinho da investigação começou já quando era aluno, ou seja, no seu trajeto começou... Começou antes. Começou antes? Começou antes. Nós, no Colégio São Miguel, em Fátima, tínhamos laboratórios não de investigação, portanto, como nós vemos hoje, mas tínhamos um laboratório de Biologia, tínhamos um laboratório de Química e os professores, tive a felicidade que os professores, durante esse percurso, incutiram sempre o bichinho da investigação e das atividades laboratoriais. Tínhamos grande autonomia, portanto, e tínhamos atividades que podemos considerar, para quem tem 16 anos na altura, ou 15 anos, para quem começa ao secundário, são desafiantes, dissecar uma minhoca, não é? Portanto, ver a anatomia interna de uma minhoca, fazer a experiência dos pintos, de ver todo o percurso embrionário dos pintos ao longo do tempo de gestação dos ovos. Portanto, ao fim e ao cabo o bichinho já vinha e, portanto, assim que apareceu a oportunidade no ensino superior, que apareceram uma folha A4 no placar do ano, publicada pelo professor António Mata, a recrutar alunos, eu disse, não, isto é uma oportunidade e vamos lá. E, portanto, foi imediato. Portanto, depois na altura foi chamado pelo professor Mata, não é? Para fazer... Faltei.
Ah, faltou? Faltei, porque tinha uma oral de uma componente prática e o professor não me dispensou da oral. Isto é, eu pedi encarecidamente ao professor que tinha uma entrevista, mas na altura o professor não foi aberto a essa solicitação, portanto pedi imensa desculpa ao professor António Mata depois de não conseguir. Quem acabou por me fazer a entrevista foi o professor Duarte Marques, assim meio num corredor na altura, mas pronto, é o que aconteceu e portanto... E correu bem? E correu bem no sentido em que, quer dizer, aquilo era mais um proforma, portanto, ok, vamos lá, foi marcado um dia para início dos trabalhos e lá estava eu nesse dia com a minha mala às costas, portanto, tipo, A minha mochila? Mesmo na mochila, portanto, essa imagem às vezes é retratada pelo professor Mata, com a minha mochila às costas, tive 2 horas sentado nas escadas à espera do professor António Mata porque ele chegou atrasado. Mas na altura já era Gibo? Era Gibo só com B. Só com B. Eu soube dessa história e fiquei... Era grupo de investigação em biologia oral, portanto, em bioquímica, aliás, na altura bioquímica oral, se não me falha a memória. E depois, quando passaram para a faculdade, para a FMDU, é que acrescentaram mais um B. Acrescentamos mais um B no sentido de ser mais abrangente por causa das áreas também, era o desígnio também da contratação na altura, portanto, que havia, do estabelecimento de um laboratório de investigação. E alguma vez se imaginou como professor? Não. Nessa altura, não. Não. Portanto, eu não sabia honestamente que na altura a parte de investigação depois permitiria, portanto, vir a ensinar. Tive um contacto, um convite, o professor Mata pediu para eu, na altura, fazer uns testes, umas aulas aos alunos sobre a suscetibilidade microbiana à cárie dentária, portanto, com os CRT bactérias, é uma coisa muito simples e, portanto, comecei a experimentar e, portanto, gostei e, portanto, depois surgiram as oportunidades e, portanto, achei que podia ser também por aí. Então, fui desenvolvendo o caminho e que eu gosto muito daquilo que faço. De investigação, principalmente? De investigação e da docência. Eu gosto muito do contacto com os alunos, portanto, da transmissão dos conhecimentos, etc. Mas o seu primeiro ano foi desafiador? Como professor ou... Foi um desafio imenso, foi uma responsabilidade muito grande. Foi muito, porque na altura, eu quando acabo entro para uma categoria, na altura, assistente convidado estagiário, que era uma categoria que havia na altura, e vou lecionar Bioquímica Geral, na altura, com o professor Madalena Olmo, e Medicina Sanitária Preventiva, com o professor Duarte, e com ao leme do professor António Mata na clínica. E, portanto, foi um grande desafio, portanto, mais na parte clínica. Mas, se não fosse médico dentista, existe alguma profissão no mundo que olhe e pense, eu gostava de fazer isto, sem ser medicina? É assim, se me disser astronauta... Não, nunca tive o sonho de ser astronauta, nunca foi. Mas todas as crianças pensam em ser astronautas um dia. Mas acho que em Portugal mais bombeiros e polícias. Não E temos futebolistas? Sim, hoje em dia o Cristiano Ronaldo foi uma grande influência. Eu nunca fui do futebol. Os meus amigos queriam todos ser astronautas. Eu tive sempre 2 botijas nos pés e, portanto, nunca fui um grande futebolista, fui mais handebolista. E, portanto, joguei handball, portanto, num clube, no Mirense, portanto, que era de Miradaia, né, portanto, clube na altura, na Federação de Leiria, éramos todos alunos, jogadores federados, aliás, nunca percebi essa questão de perguntar, foi-me perguntado muito nos primeiros anos da faculdade, na Associação de Estudantes, queríamos criar uma equipa de handball. Na altura eu estive ligado ao handball desde os meus 7 anos até aos 21. Portanto, foi um percurso bastante intenso, passei por todas as posições, acabei por me especializar mais na posição de central, na altura, e queríamos criar uma equipa de handball na Egas Meninas na altura, mas depois acabou por não tínhamos massa crítica para fazer isso, não havia alunos suficientes. Queríamos, mas não tínhamos massa crítica. Mas não me respondeu à minha pergunta. Qual era? Que era, se não fosse médico dentista, onde é que se via a trabalhar? Talvez há uma coisa ligada à matemática. Nunca pensou em ser apresentador? Apresentador de um programa? Não. Há uns anos fez aí uma grande apresentação, nos Dental. Não sei se foi uma grande apresentação, foi uma apresentação, mas não... Engraçada! Já estou a perceber a sua pergunta, mas não... Não. Com a Carlota, não foi? Foi com a Carlota, a minha amiga Carlota. Portanto, na apresentação cantaram, se não me engano.
engana-se. Então, Engana-se porque nós tivemos um grande contributo, a minha voz não permite cantar, não tem elasticidade, as minhas cordas vocais, não sei se as foi ali uma verdadeiras, tentativa, eu não disse. não sei se as verdadeiras se as falsas não têm capacidade elástica para os timbres que são requeridos para acompanhar o Salvador Sobral. Mas cantou, dançou também? Dancei, mas não cantei. Ou melhor, cantei, mas vocês não Tentou ouviram o meu cantar. canto. Porque nós tivemos a colaboração de uma equipa magnífica do José Seabra, que eu percebi depois na altura que ele baixou o volume totalmente do meu microfone. Portanto, o que se ouviu neste Foi muito auditório, pouco. ou nada, mesmo, foi a mesma Carlota que cantou. Portanto, o que vocês Foi um ouviram. presente aos alunos. Exatamente, e portanto eu até tinha uma galinha, que essa aqui é de uma galinha. Portanto, Debaixo do braço. eu tinha dentro do fato, na altura me tinham arranjado uma galinha insuflável e, portanto, não sei se ouviu-se um bocadinho da galinha. Eu gostava que se tivesse ouvido mais a galinha, menos Era um maior impacto, se calhar, a galinha. certamente, certamente. A minha voz de cana rachada não permite fazer grandes performances musicais. Então, assim de improviso, vou-lhe pedir para cantar assim uma música. Não consigo. Assim, uma É música aquela, qualquer. desculpe, mas é aquela que não consigo. Nem que seja aos parabéns. Não sou altura. Parabéns. Pois, Mas é uma música. acho que não vamos entediar a nossa plateia. Não, eu acho que a digo. plateia ia Não é? adorar. Certamente, mas eu não. Eu não conseguiria. É aquela coisa, aquele medo de cantar. Ah, medo. É- Nem no banho. No banho sim, mas no banho não há público. Quer dizer, nós estamos aqui a gravar, quem está lá em casa a assistir não está a perceber, nós estamos aqui 8 pessoas que iriam ficar severamente traumatizadas pelo meu canto. Não consigo. É aquela parte que não consigo mesmo. Malta, não é hoje. Peço imensa Não. desculpa. Eu tentei, não é hoje. É um pânico. Esse é aquele pânico em cantar em público. Entre É, cantar mas- e fazer uma entrevista. Porque, Dar uma entrevista. mas nós estamos aqui num ambiente, não diria intimista, mas já um pouco à vontade. Eu só cantei uma vez no karaoke. No quê? Num karaoke. Pediram-me para cantar uma música, acho que foi Let It Be. Acho que Não foi quer Let It- reproduzir. Não. E na altura eu fui cantar aquilo. E o professor António Mata é testemunha, nós estávamos de férias na altura no Algarve e fomos a um karaoke, sair à noite e fomos cantar um karaoke. Havia mais pessoas presentes no karaoke que saíram do karaoke e, portanto, eu vou-vos poupar esse momento. Acho que é justo e, portanto, não vou. Malta, Sim, peço imensa não. desculpa. Essa parte não consigo. Alguma vez já pesquisou o seu nome no Google? Há muito tempo atrás, quando tentei perceber como é que o Google funcionava. A sério? Eu pesquisei o seu e aparece-me um cardiologista. Portanto, João Silveira, Doutor João Silveira, cardiologista da CUF, acho eu. provável. Havia um João Silveira do que eu me lembro, mas não pelo dessas pesquisas no Google, que foi bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, estava ligado Também à havia um farmácia. farmacêutico, sim, sim. Sei que na altura em que eu terminei o curso havia outro João Silveira em Coimbra a cursar também medicina dentária, mas pelos vistos o meu nome deve ter entrado na ordem primeiro e portanto eu fiquei com o nome clínico João Silveira. E portanto foi-me permitido isso, porque não podem existir dois nomes clínicos iguais e portanto a não ser que ele tenha na altura o meu concorrente, se quisesse chamar assim, tinha escolhido outro nome clínico. Gosta de cozinhar? Gosto muito. E tem jeito? Não sei. Acho que devo deixar essa parte para os outros Não, mas convivas à temos que mesa. temos que ter Mas autoestima, não é? Eu não tenho tanto tempo para cozinhar quanto gostaria, mas não acho que seja Mau. humildade Não é à só um parte. Humildade à parte, acho que não é uma área na qual eu não tenha muito pouco jeito. Vão saber. Espero, Temos ou melhor, aqui. espero que sim, para aqueles que partilham a mesa comigo, espero Olha, que sim. nas jornadas nós estamos a precisar de alimentos. Se nos quiser cozinhar qualquer coisa, nós agradecemos. Posso tentar, naquilo que depende de mim. Vitória! Doces não é a minha especialidade. Ok, pode não ser doces. Olha, um pão. Mas só pão.
As pessoas que estão a assistir a este podcast Não estou a perceber. não perceberam esta piada do pão, mas esta piada... Há uma coisa, portanto, eu sou uma pessoa de gostos muito simples. Para mim um pão é um pão, não é? Portanto, variações, não sei. Pão é pão. Pão é aquele pão, não é? Portanto, o meu conceito de pão é muito limitado, é aquilo. Acho que estamos a dizer muitas vezes pão. Talvez. E, Talvez, portanto, isto prende-se com o outro dia, eu dirigi-me a um serviço de cafetaria e pedi um pão bem cozido. Infelizmente não tenho aquele pão a que fui habituado em terra idade, forno a lenha, etc. E então pedi um pão bem cozido, como peço sempre que como numa cafetaria. E disseram-me, não temos. E eu disse, então o que é que tem? Temos pão de beterraba. E eu disse, não, eu quero um pão. Então temos pão de centeio. Não é bem esse tipo de pão que eu quero. É pão. E depois ainda me conseguiram sugerir um cacetinho. E eu disse, não, eu quero um pão bem cozido. E não havia pão. E não comeu pão? Comi um cacetezinho pequenino com queijo. Portanto, vamos ter comida cozinhada pelo professor Dr. João Silveira, isto é uma das professor coisas. Silveira, nas jornadas. Está gravado. Pois, mas Depois você logo que está a se vê. fazer essa assunção. O professor disse que sim. Eu posso fazer um Pronto. pequeno prato, mas eu não sei em que ambiente. Nós depois falamos. Certamente. Nós depois combinamos Vamos falar. como deve ser. Gérgia, nós vamos falar. Nós vamos falar. Vamos falar. Depois, o professor foi para aí há pouco tempo. É verdade. De um bebê Covid, chamado bebê Covid. Entre, Eu bebê. não gosto dessa. Acho que Corta! não, eu acho que estava muito. Estava planeado. Foi um pouco atrasado por várias. Algum atrasado. É péssima essa descrição. É uma menina ou um menino? É uma menina, uma Caetana. Caetana. É Caetana Silveira. Caetana Silveira. Exatamente. É nome de médico também, médica. Ok, Não, estou a não brincar. sabia. Mas soa. Ela, portanto, nasceu, portanto, estava prevista entre o Natal e o Ano Novo, portanto, nada como fazer as contas. E, portanto, como deve calcular, nós entramos em confinamento em março, portanto, bate certo com essa parte de março. E na altura, quando a Caetana nasceu, já estávamos no ensino à distância. Foi E isto complicado. atenção, que quando nós entramos nestas férias, por esta definição, e não foi assim há tanto tempo, porque ela nem um ano tem, mas sim, estávamos no ensino à distância. O nosso foco muda muito e depois, na altura, em Portugal, nós temos essa possibilidade de acompanhar não só as mães, mas também os pais durante um período não tão alargado, talvez, quanto seria o ideal, mas é aquilo que é possível. E, portanto, houve uma parte na altura que eu disse, não, as minhas partes, funções académicas, não, eu vou estar focado naquele motivo. Gostaria que a Caetana um dia seguisse a mesma área, ou não pensa nisso e ela pode ser o que ela quiser, astronauta, Caetana, eu acho que esse comentário que fez, acho que é aquilo que nós devemos, na minha imaturidade enquanto pai, como disse, a Caetana vai fazer um ano, no dia de Reis, a Caetana será aquilo que ela entender. Okay. A mim caberá o papel de lhe dar ou lhe criar as condições de felicidade, numa primeira parte mais terrenas de alimentação, naturalmente, mas que depois com o seu percurso, tenho a certeza que a Caetana irá seguir o seu percurso, não lhe irei impor o percurso, tentarei, lá está, como pai, fazer o melhor aconselhamento e guiá-la ao longo do seu percurso. Gostaria, não posso esconder isso, que ela tivesse um percurso, um trajeto académico exemplar, de felicidade e de realização pessoal sim. e profissional. Mas
Não, acho que não sou especial nesse aspecto, não é? Quer dizer, acho que todos os pais desejam isso para os seus filhos. Todos os pais que desejam um filho, acho que depois acabam por desejar isso. Claro, claro. Depois também tem um cão chamado Botas. Não? Tem. Está a ficar assustado com o que eu estou a dizer. Como é que sabem tanto? Acho que até essa parte consigo perceber, mas já está aqui a pensar por onde é que nós vamos. Acho que é fácil perceber. O quê? Que ele se chama Botas, não é? Tu vais escolher nas redes sociais, provavelmente. Ah, não, Não, zero. não foi por aí. Não. Não, ok. Depois eu digo. Então, Não é nada de mais. Mas tem um cão Botas, não é? É verdade. Qual é a raça? Rafeiro. Ah, é rafeiro. Raça Rafeiro. Mas encontrou, Não é foi Rafeiro adotado? Alentejano, então é mesmo. Não, sim. Rafeiro. Mas encontrou na rua, foi Foi a adotado? Joana na altura. A Joana resolveu adotar, acho que foi ao Adota-me. Eu tive muitas reservas em relação ao cão, confesso. Num apartamento. Mas pronto, ultrapassou-se, correu bem e o Botas. O Botas. Lá está ele, todos os dias. O Botas está no Que me faz uma apartamento. festa quando eu chego a casa, é um momento único. Portanto, Para terminar, um conselho para os alunos de medicina dentária. Um conselho geral, inspirador. Vá lá, assim uma coisa mesmo sentida. não, vá lá. Não, é que fez-me essa cara e eu pensei que... Não, eu acho que. Isto é uma grande responsabilidade. Não é? Ainda por cima estamos aqui no primeiro podcast do Interproximal, não é? Portanto, Espaço interproximal. Espaço Interproximal. Espero que venham a correr muito bem. Recomendação. Eu acho que, para além da felicidade, não é? Porque acho que devemos ser sempre felizes no percurso e nas escolhas que fazemos. Agora, em termos de recomendação, não excluindo prótese As outras dentária áreas. e geral, a medicina dentária é uma profissão de idoneidade e acho que os estudantes de medicina dentária, não tanto durante o percurso de estudante, mas depois, nunca se devem esquecer disso. Portanto, é uma profissão de reconhecida idoneidade, tem um papel que não é mais do que os outros, mas que é muito importante e lhes são reconhecidos características muito particulares pela sociedade e, portanto, nunca se devem esquecer disso. O papel que vão desempenhar e o impacto das suas ações junto dos seus pacientes e da comunidade em geral. A nossa profissão e, portanto, o nosso percurso nunca se esgota naquela parte clínica. Vai sempre mais além e, portanto, vai sempre ter um impacto mais abrangente. E acho que isso deve estar sempre presente. Muito fixe. Obrigado. Rúbrica. Chama-se Isto ou Aquilo. Rapidamente tem que responder. Estão prontos? Sapatilhas ou ténis? Rápido. Ténis, Rápido. Pizza ou hambúrguer? hambúrguer, Superboc ou Sagres? Sagres, BCM ou boi? Biologia oral. biologia oral, Ler ou escrever? ler, Clínica ou investigação? não consigo. Fato ou pijama? Fato, Café ou chá? café, Lisboa ou Serra de Santo António? Lisboa, Cães ou gatos? cães, Peixe ou carne? carne, Coca-Cola ou água? Coca-Cola, Carnaval ou Santos Populares? carnaval, talvez, Tatuagens ou piercings? nem uma coisa nem outra. Inverno ou verão? Verão, Nascer ou pôr do sol? pôr do sol. Obrigado.